Boa noite, então. Iniciada a gravação. Está compartilhada também a tela, acho que vocês estão vendo aí, né? Se não tiver, avisa. Mas acho que está tudo nos conformes, né? Semana passada a gente terminou vendo, então, até a parte de partição de swap, né? Vamos dar uma lembradinha mais rápida ainda do que a gente viu semana passada, no que é o swap, tá? Basicamente, o swap é o seguinte, né? Nós temos a memória do sistema. Vamos imaginar aqui um sistema com uma memória de 8 GB, né? E, por alguma razão, o nosso sistema ele precisa de mais memória, a gente precisa utilizar mais memória, né? Claro que a solução ideal é colocar mais memória, aumentar a quantidade de memória disponível no sistema. Mas nem sempre é possível. E, às vezes, nem é necessário, né? Porque nós podemos ter, por exemplo, uma utilização de 8 GB de memória, e no qual dessas 8 GB tem uma aplicação carregada, e essa aplicação que está carregada, ela está consumindo 4 GB de memória, tá? Mas por questões do próprio funcionamento da aplicação, o que ela efetivamente está necessitando na memória RAM é 1 GB. E eu estou com 3 GB sobrando, né? Então, na prática, apesar de eu ter meus 8 GB completos, ele não é totalmente utilizado, né? As aplicações elas estão todas carregadas na memória. No princípio, elas estão utilizando a memória, tá? Mas elas não necessitam efetivamente ter toda aquela memória naquele momento, né? Por que não se a aplicação tem 4 GB? Né? Porque num determinado momento a aplicação está usando o primeiro GB, né? Num outro momento ela pode estar usando uma outra parte de memória, né? Num terceiro momento ainda uma outra parte de memória, né? E por aí vai. A cada momento a aplicação está usando porções de memória diferentes, porque aquele software está em momentos de execução diferentes, né? Mas isso não quer dizer que o tempo inteiro ele vai precisar dos 4 GB. Pode até ser que, num determinado momento, ele precise de alguma coisa muito próxima a esses 4 GB. Mas nós temos várias aplicações executando na máquina, e a verdade é que existe um conceito chamado conceito de localidade, onde um sistema, quando está executando, ele costuma usar as memórias próximas a uma determinada localidade, né? Ou seja, um conjunto de páginas específico, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu tenho um sistema, por exemplo, com 8 GB, e eu sei que eu vou precisar estar utilizando até 10 GB desse sistema. Eu posso criar, então, uma parte de swap, né? Crio uma área de troca, uma área de swap, né? Com, por exemplo, 4 GB. Já que eu vou precisar de 10, vou colocar uma folga de 2 aqui, né? Essa área de 4 GB, o que vai acontecer? Partes dos processos que não necessitam estar na memória RAM, eles podem ser escorregados para essa área de swap. Então, esse nosso exemplo aqui, esse processo que tem 3 GB não utilizados no momento, mas que ele, a princípio, está todo carregado em memória RAM. Então, vamos supor que esse processo está todo contido na parte mais alta da memória. Essa parte final de 3 GB, ela pode ser, por exemplo, deslocada para disco, para a área de swap, né? Com isso, libera essa porção de 3 GB e eu posso carregar uma nova aplicação ali, né? Então, o conceito de swap né? Swap em inglês é troca, significa fazer a troca entre a memória RAM, né? A memória RAM, e a parte de swap que está lá no disco, tá no HD ou no SSD, né? É óbvio que quando o processo necessitar novamente, né, de uma determinada porção de memória, essa porção ela vai ter que vir do swap e ser carregada de novo na memória RAM, né? Por isso que a gente tem chamado swap out, que é quando vai para a memória RAM, e o swap in, que é quando vem da memória... Desculpa, o swap out é quando vai para o HD, e o swap in, que é quando vai do HD para a memória RAM. Então, estava o tempo inteiro fazendo troca, né? Se o sistema está precisando fazer muita troca, o sistema ele pode ficar bastante lento, né? Aí, nesse caso, é necessário realmente colocar mais memória nele. Agora, se o sistema está leve, tem muita coisa que pode ficar no HD, sem necessidade de estar carregado em memória RAM, não há necessidade de aumentar a quantidade de memória colocando novos chips de memória, né? Basta criar uma área de swap, né? Então, os sistemas operacionais todos trabalham com esse conceito de swap, e semana passada nós vimos como que nós criamos uma partição de swap, né? Temos um disco. O que vem a ser uma partição de swap? Dentro do disco, a gente separa um disco em determinadas partições, e uma dessas partições nós colocamos para swap. Quando nós separamos uma partição de swap, o sistema operacional gerencia todo o acesso diretamente aos setores do disco, né? Não passa pela camada do sistema de arquivos. Então, uma memória
virtual alocada numa partição, ela trabalha de forma mais leve, ela precisa passar por menos mapeamentos, então ela funciona mais rapidamente, né? Mas nem sempre a gente tem disponível essa partição de swap. A partição de swap nós definimos quando nós instalamos um sistema operacional. Então, nós instalamos um sistema operacional, criamos uma partição para servir de swap. No nosso exemplo aqui, uma partição com 4 GB. Então, eu tenho um computador que já tem, a princípio, 8 GB de RAM, mais 4 GB de swap. Vamos supor que precisa aumentar ainda mais o espaço, né? Nós vimos que nós podemos... nós não vimos ainda, vamos ver hoje que nós podemos modificar o tamanho de uma partição, tá? Mas isso é algo custoso, é algo que é preciso fazer antes de um backup, porque pode dar problema, né? Em geral não dá, mas ninguém pode confiar que não vai dar. Então precisa fazer um backup, é algo bastante custoso. Então, para uma situação emergencial, quando momentaneamente a gente precisa de mais memória, nós podemos, dentro de uma partição existente, criar um arquivo de swap, né? Esse arquivo de swap ele vai funcionar exatamente como uma partição de swap. As páginas que não são mais utilizadas, que não necessitam estar na memória RAM, elas podem ser descarregadas tanto para a partição de swap quanto para o arquivo de swap. Para efeito de funcionamento do sistema operacional, vai funcionar da mesma maneira, tá? A única diferença vai ser desempenho, porque a partição de swap tem um acesso direto e um arquivo de swap ainda tem que passar pelas camadas do file system, tá? Além de que, uma partição de swap, quando a partição é alocada, o espaço é alocado todo continuamente em disco, né? Já um arquivo, quando a gente vai criar um arquivo de swap, a alocação do arquivo em disco vai depender das áreas livres do disco. Se não tiver uma área contínua do tamanho que a gente precisa, esse arquivo vai estar fragmentado pelo disco. Vocês já devem ter ouvido falar que a fragmentação, né, é algo bastante custoso, né? Em termos de SSD, é muito pouco, praticamente zero. Mas em termos de HD é custoso, porque um arquivo fragmentado implica na movimentação da cabeça do disco. Uma movimentação em hardware que demora muito comparado com eletrônica, né? O Luciano está perguntando, né, se o Windows tem memória swap ou algo semelhante. Claro, tá? O Windows tem memória de swap, sim, tá? A diferença é que o Windows ele trabalha sempre com arquivo de swap, tá? Na instalação ele não cria uma partição de swap, né? E o Windows ele tem um conceito de fazer tudo para o usuário, né? Enquanto o Linux ele tem um conceito de que o usuário precisa estar ciente daquilo que está sendo feito, né? O Windows, conforme vai surgindo a necessidade de mais swap, ele vai criando e vai aumentando o arquivo de swap, né? O Linux não. O Linux, se você precisar de swap, você tem que criar o seu arquivo de swap. Ele vai reclamar de falta de memória, você tem que criar, né? Então, é o conceito de cada sistema operacional, né? O Windows ele fica mais fácil de ser utilizado por isso. Já o Linux ele dá um maior poder, maior controle ao usuário daquilo que está acontecendo no sistema. O usuário consegue enxergar melhor, né? Mas os dois trabalham com segmentação, com paginação, com swap exatamente da mesma maneira, né? Com as mesmas vantagens, mesmas desvantagens. Nenhum é melhor que o outro nisso. Ok? Bom, então, só para dar uma relembrada aí, deixa eu puxar o PowerPoint aqui, né? Nós já vimos como fazer a partição de swap na semana passada. Eu só vou passar passo a passo aqui, sem fazer novamente, né? Não há necessidade de fazer novamente. Já tem isso no vídeo, a gente já fez semana passada, tá? Então, está explicando o que é a partição de swap, né? Deu uma relembrada. Para criar, o swap é uma partição. Nós vimos como criar a partição semana passada, nós criamos uma partição, né? Nós mudamos o tipo dela para swap, né? Criamos uma partição, então, no dispositivo SDB, que nós criamos semana passada no VirtualBox. Vimos que era a partição 7, e para fazer com que essa partição seja formatada, né, nós executamos o comando mkswap. Opa. Vou buscar aqui a canetinha. Nós executamos o comando mkswap, passando para ele como parâmetro a partição, que será a partição de swap, né? Isso aqui vai preparar a partição, e a partição vai estar formatada, mas ela ainda não está pronta para uso. Para ativar a partição, né, nós executamos o comando swap-on, partição. Então, o comando swap-on e aquela partição que foi formatada, /def/sdb7. Ao fazer swap-on, a gente viu que a partição de swap foi ativada, né? Só para a gente poder rever apenas o swap-on. Todos os comandos têm que ser precedidos de sudo, né, já que são comandos do administrador.
Então, se eu dou o comando free, eu vejo aqui, tamanho da partição de swap, 1 GB 998, né? 2 GB. Temos aqui 2 GB de partição de swap, já criada pelo sistema. Se eu quiser adicionar a nova partição, que foi a SDB7 que a gente criou, o comando é swap-on. Desculpe, primeiro é o sudo. Swap-on /dev/sdb7. Senha. Ativou a partição swap, para a gente conferir, comando free. Nós vimos que a partição tinha 2 GB, agora nós temos uma partição de 4 GB. Né? Aumentamos a nossa quantidade de swap. Né? Vemos aqui que essa máquina virtual está com 3 GB de memória RAM. E quanto está usado do swap? 0. Tá? Não estamos usando nada de swap. O swap ele só é realmente utilizado quando é necessário. O sistema ele não vai usar disco, que é muito lento, à toa. Bom, nós vimos, então, como criar uma partição. E como a gente cria um disco de swap? Aí, para desativar a partição, swap off. Né? Então, agora, criando o swap em um arquivo. Né? Eu quero preparar um arquivo para criar um swap. Né? Nós estudamos aqui, tá lá no início, nas primeiras aulas, eu falei para vocês o seguinte, tudo para o Unix é arquivo. Tudo é arquivo. Tá? Se efetivamente, se nós olharmos no sistema de arquivos lá do Linux, se a gente entrar no diretório /dev, pedir o conteúdo dele, s-lh, dá um grep, sdb. Nós vemos aqui que temos o disco sdb, ele é um arquivo dentro do diretório /dev. A própria partição sdb7 é um arquivo. Quando nós damos aquele comando swap-on, o mkswap /dev/sdb7, nós estamos dando esse comando efetivamente dentro de um arquivo. Né? É claro que esse arquivo ele representa um dispositivo do disco, mas para o Linux não faz diferença. Então, se nós criamos um arquivo, nós podemos formatar um arquivo sem o menor problema, como se fosse um dispositivo. Assim como utilizar esse arquivo como se fosse um dispositivo. O que o Gabriel escreveu aqui, hoje em dia, virando o preço da licença baseado na versão Pro. Está falando de vantagem e desvantagem entre o Linux e o Windows. Né? Assim, existem muitas vantagens e desvantagens. Né? Quando você vai realizar um trabalho, por exemplo, se for trabalhar com determinadas empresas, é bastante comum hoje em dia, é quase que uma obrigatoriedade, por exemplo, utilizar o Microsoft Office, né? E ele não vai rodar no Linux. Então, dependendo do seu ramo de atividade, você vai precisar usar o Microsoft Office. Né? Essa, por exemplo, é uma limitação que não é efetiva do sistema operacional. Simplesmente a Microsoft ela promete lançar a versão Office para Linux, mas ainda não vi, sinceramente ainda não vi. Né? Agora, para efeito de desenvolvimento, por exemplo, eu prefiro o Linux, embora eu desenvolva pouco. Né? Para a parte de servidores, eu prefiro muito servidores em Unix. Né? Até mais do que o Linux, servidores mais antigos em Unix, como Solaris, por exemplo, a AIX, que são de outros fabricantes. Né? Então, ou seja, a minha resposta para você depende muito daquilo que você vai fazer. Né? Eu não gosto de dizer que um sistema operacional é superior ao outro. Né? Cada um tem suas características, cada um tem suas vantagens, cada um tem suas desvantagens. A gente tem que saber utilizar, a gente tem que saber qual é a nossa necessidade. Né? Eu, particularmente, tenho máquina Linux e tenho máquina Windows. Eu preciso das duas máquinas, dependendo daquilo que eu vou fazer. Tá? Simplesmente por questão de desempenho. Tá? Também isso, né? Por exemplo, tudo que eu faço com o Linux, eu poderia fazer com o Windows. Mas vai funcionar mais rápido, eu tenho mais familiaridade para determinadas tarefas no Linux. Então, eu prefiro usar minha máquina Linux para isso. Por exemplo, a IBM, você está comentando aí, Gabriel, da parte de preço de licença, a IBM apostou muito no Linux e ela fomentou bastante o desenvolvimento do Linux no início lá do Linux, porque ela tinha um conceito de vender máquinas virtuais e se você vai colocar, por exemplo, uma máquina virtual, você cria uma máquina virtual e vai instalar 5 Windows Server, você tem que ter 5 licenças do Windows Server. Né? E, então, a IBM, com o objetivo de criar máquinas virtuais e convenceu a pessoa que está comprando naquela questão de instalar vários sistemas operacionais, criando máquinas virtuais, a utilização de um software livre pesou na estratégia da IBM.
você está falando, né, ter usado o Linux 100% do tempo. Eu também, uma fase da minha vida, eu só usava Linux, né, mas era questão até de trabalho mesmo, né? E depois que você acostumou com o Linux, foi difícil, né, largar ele. A verdade é essa. Aí, Gabriel, você botou para Linux apenas a online, é usável? Eu não entendi. Ah, você deve estar falando do Office Online, né? Isso, em relação ao Office. Não, realmente, mas o Office Online ele tem algumas limitações também, né? Ele não faz realmente tudo que o Office faz, né? Mas, enfim, existem alguns sistemas, por exemplo, a parte do governo. Quem vai trabalhar com o governo precisa interagir com o sistema do governo, CIAF, CIAP, né, que são sistemas de pagamento, não pagamento do pessoal, né, pagamento é fatura, vendas, compras. Já faz um tempo que eu não interajo com esse sistema, mas eu posso falar para vocês que até uns 4 ou 5 anos atrás funcionava o Linux? Funcionava, mas era sofrível. Tá? A pessoa que tinha que usar Linux para interagir com essa parte do governo, o governo não dá muito suporte a Linux, era complexo, era complicado. Tá? Gerenciamento também de chaves de criptografia da parte governamental era bastante complicado no Linux. Não por culpa do Linux, mas porque o pessoal, né, os desenvolvedores do governo, só desenvolviam para o Windows. Então, só dava um suporte ao Windows e só se preocupava com o Windows. Né? Dessa parte, eu estou excluindo o pessoal da Receita. Né? O pessoal da Receita Federal trabalha muito bem com o Linux e dá suporte total. Beleza, então vamos lá. Então, a parte de arquivo de swap. Né? Essa parte do governo aí é complicado. Né? Não vou nem falar do governo atual, nem de passado, porque eu trabalhei com o governo durante muitos anos e isso independe de quem é o presidente. Né? Isso aí é enraizado, é complicado e é cultural. Né? Mas um dia a gente chega lá. A China, por exemplo, tudo no órgão governamental, até onde eu sei, é Linux. E é um Linux modificado pelo governo chinês, por questões de segurança. Tá? Já que os Estados Unidos é um concorrente muito forte, né, tanto em termos militares quanto comerciais, e, com medo de espionagem, eles não usam na parte governamental da China o Windows. Estratégia, né? Cada país tem a sua. E lá funciona muito bem essa parte de sistemas. Bom, então voltando lá ao PowerPoint. É feito em Java, né? Funciona bem. O pessoal da Receita já há muitos anos. Então, para a gente poder trabalhar com arquivo de swap, o primeiro passo é criar um arquivo de swap. Né? Para se criar um arquivo de swap, existe um comandinho. Tem várias maneiras de fazer por interface gráfica, por tudo mais, mas a maneira mais fácil é por linha de comando. Né? É um comando usado chamado DD. Né? DD é as abreviações de Data Duplicator, né? Duplicador de datas. Ele duplica qualquer tipo de dado. Tá? Ele é muito usado para o pessoal que faz, por exemplo, perícias em computador e utiliza o Linux para fazer perícia. Se você precisar clonar um HD, você der o comando DD, você vai copiar bit a bit o conteúdo do HD. Tá? Por que eu estou falando especificamente de perícia e o DD? Né? Quando você vai fazer uma perícia no equipamento, por exemplo, você não pode, de forma alguma, adulterar qualquer bit do disco original. Né? Se você pega um disco para perícia e depois alguém consegue provar que um bitzinho qualquer, mesmo que seja de um setor que não interessa em nada a parte da perícia, que não compromete em nada as provas, você invalida completamente essa prova. Né? Então, qualquer equipamento que vá para a perícia não pode sofrer nenhum tipo de modificação. Né? Normalmente, uma das primeiras coisas que se faz é ou você coloca no hardware duplicador de HD, que ele duplica sem modificar o original, ou você, por exemplo, coloca numa máquina Linux e usa o DD. E o DD ele vai duplicar esse HD para um outro HD. Né? Você não pode montar esse disco, tá? Nem você pode, por exemplo, botar esse disco numa máquina Windows para ler. Porque quando você bota numa máquina Windows, ele faz uma verificação inicial do disco e ele bota algumas informações no disco. Isso invalida a prova. Tá? Então, esse Data Duplicator, ele serve para duplicar qualquer coisa bit a bit. Tá? A gente vai usar ele aqui para criar o nosso arquivo de swap, né? Porque a gente pretende criar um arquivo com todo o conteúdo igual a zero. Tá? A gente vai criar um arquivo todo inicializado com zero. Né? Quais são os parâmetros do DD? Né? Então, o comando é DD. Nós temos um primeiro parâmetro que é IF, Input File, que ele diz da onde os dados serão copiados. Você pode colocar uma partição, você pode colocar um disco, você pode colocar um arquivo. Né?
No caso, aqui está IF igual a barra dev barra zero. Né? Barra dev barra zero é um dispositivo virtual em que ele gera zero. Tudo que você copiar dele vem como zero. Então, se você copiar alguma coisa de barra dev barra zero, é zero, sempre. Né? Então, IF, input file, ele vai inserir esse arquivo. OF é o segundo parâmetro, que é output file, barra troca. Então, eu estou criando na raiz um arquivo chamado troca, onde o conteúdo dele será copiado do dispositivo dev barra zero. Ou seja, eu estou criando um arquivo que o conteúdo dele é uma sequência de zeros. Todos os bits iguais a zero. Né? E aí tem mais dois parâmetros, BS, que é block size, né, o tamanho do bloco, e count, quantidade de blocos a ser copiado. Tá? Eu quero criar um arquivo com 512 megabytes. Tá? Então, eu vou copiar blocos de 1 mega, melhor dizendo, 1K, né? 1024 bytes é 1K byte, e vou copiar 524.288 bytes. Né? 24.588 é 512 vezes 1024 vezes 1024. Tá? Desculpa, uma vez só, 512 vezes 1024. Que aí vai ficar no final 512 vezes 1024 vezes 1024, que é o tamanho do bloco. Isso aí vai me dar exatamente 512 megabytes de dados. Tá? Então, esse comando DD, repetindo, é para duplicar dados. Então, eu estou duplicando dados do barra dev barra zero para dentro de troca. Executando, então, esse comando, copiar o comando para ficar mais fácil, não precisar digitar. Então, está aqui. Duplicando de barra dev barra zero para o arquivo barra troca, 1024, o tamanho do bloco, 524.288 blocos. Só faltou um detalhe, né? Na frente tem que ter o sudo que eu esqueci de copiar. Se não botar, não vai. Então, ele está fazendo a cópia. Copiou, então. 537 megabytes, né, na nomenclatura atual, 512 MB, né, que são os antigos 512 megabytes quando se fala de memória RAM, né, gerando o arquivo. Está aqui o arquivo troca, 512 MB. Foi criado. Então, o primeiro passo foi criar o arquivo onde eu vou fazer minha partição de swap. E o restante? O restante é exatamente o mesmo. Né? A partição é trabalhada como arquivo, então a gente vai criar os mesmos passos. Vamos executar os mesmos passos. Primeiro, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Tá. Primeiro eu vou pulei aqui, executar o comando mkswap para formatar o arquivo, né? Assim como eu formato uma partição. E depois do mkswap, eu vou executar o comando. Cadê o comando? Swap um arquivo, que é para ativar a partição de troca. Estão vendo aqui? Vamos para a tela. mkswap no arquivo troca, para formatar o arquivo. Ele está reclamando das permissões de segurança, né? O ideal é, por segurança, que as permissões sejam 600. Nós já vimos isso, a permissão 600 dá acesso ao root e proíbe o acesso a todos os outros. Para a gente, vamos deixar assim mesmo. Né? Então, está formatada a partição de swap. Se a gente pede aqui, 4 GB de swap. Se eu acrescentar os 500 MB que estão criados agora, a gente vê que vai para 4.500, né? Quase 4.600. Então, ativando o swap on, da mesma maneira que seria para uma partição, e o arquivo. Troca. Aumentou a partição de swap, melhor dizendo, a parte de swap, memória reservada para swap. Tá? Então, nós vemos que nós podemos trabalhar tanto com arquivos, quanto podemos trabalhar com partições. Né? E a utilização é a mesma. Né? Nós podemos formatar arquivos normalmente. Né? Por exemplo, eu quero simular um disco no sistema.
Eu posso criar um arquivo e formatar esse disco e montar ele como uma partição Linux, por exemplo? Pode, sem problema, né? Você pega esse arquivo, usa MKFS para formatar o arquivo, monta o arquivo, pode utilizar normalmente sem nenhum tipo de dificuldade. Tá? Então, para o Linux não faz a menor diferença se é arquivo, se é dispositivo, ele sempre trabalha da mesma maneira. Da mesma maneira, para desativar, vai ser o swap off. Bom, a gente viu semana passada e no início da aula de hoje como administrar essa parte do sistema de arquivos com a interface em modo texto, né? A gente, para criar a geometria do disco, criando partições e tudo mais, nós utilizamos o fdisk, né? Aquele utilitáriozinho de linha de comando, né? Vamos ver agora como fazer pela interface gráfica, né? Pela interface gráfica, nós utilizamos o comando conhecido como gparted, né? É o GNU Parted. Então, programinha via interface gráfica para administração do sistema de arquivos, né? Para quem tem um servidor que está acessando remotamente por SSH e não tem uma interface gráfica, é importante conhecer todos os comandos para poder fazer funcionar em modo texto. Agora, no sistema local, sem dúvida, é muito mais fácil utilizando o gparted. Então, o que é o gparted? Programa capaz de executar operações avançadas sobre partições de disco, né? Um detalhe, como todo sistema operacional, ele não faz modificações em partição estiver montada, ele não pode mexer na partição, senão corrompe o sistema, né? Primeiro passo para a gente usar o gparted é fazer a instalação dele, né? Conforme Linux é apt install, opa, aconteceu um acidente aqui, né? Apt install gparted, né? Nós já estudamos aqui que antes de fazer uma instalação, primeiro a gente faz o sudo apt update para atualizar a base de arquivos de instalação. Vamos esperar ele fazer uma pequena atualização. Enquanto ele está fazendo a atualização, a instalação, vamos... Não. Vai acabar. Então, agora que atualizou, a gente faz a instalação. Sudo apt install gparted. E fará o download e a instalação. Tem algum software de instalação utilizando? Tá. Já baixou. E está feita a instalação, né? Vamos voltar lá para o PowerPoint enquanto ele só finaliza a parte de manuais. A interface dele é baseada em um mapa do HD que mostra as partições disponíveis, né? Então, essa interface aqui, nós vamos ver essa interface executando. Então, tem um menu suspenso, mostra todas as partições que existem no disco, né? E as manipulações que nós podemos fazer sobre a partição. Na parte superior esquerda, nós escolhemos o dispositivo que nós vamos trabalhar. Então, clicando com o botão direito sobre a partição, a gente obtém acesso ao menu, onde a gente pode excluir, redimensionar, mover, formatar, né? Sendo que um detalhe, o gparted a gente mexe à vontade no sistema, nos discos, mas as alterações elas só são realizadas no final, né? Então, a gente pode executar nossas tarefas e, caso se arrependa, é só não salvar.
instalado de parte, vamos executar ele, né? Para executar, nós podemos executar pela interface gráfica, pelo menu aplicações aqui, só que a gente vai estar executando sem privilégio de administrador, né? Então, vamos executar como root, né? Para isso, a gente dá o comando sudo de partes. Está aqui o nosso programinha. Deixa eu aumentar a janela aqui. Ele está mostrando o dispositivo /dev/SDA, que é o disco principal. Eu posso mudar para o /dev/SDB. Se eu clico com o botão direito aqui em cima de /dev/SDB1, né? Ele me dá, por exemplo, opções de redimensionar, mover, mas eu não posso, por exemplo, excluir, não posso criar nada novo aqui, né? Por que eu não posso criar nada? Né? Porque essa partição ela está montada, né? A gente deixou na aula passada configurado para montar automaticamente. Então, lembrando, ele não pode mexer em partições montadas, né? A gente precisa desmontar essa partição, ou usar o comando mount em modo texto, ou por intermédio dele mesmo. O de parte eu posso desmontar as partições, né? Clico com o botão direito em cima, escolho desmontar. Quando escolhe desmontar, as partições são desmontadas, agora me abre as opções de menu. Eu posso mexer nas partições, inclusive escolher onde eu vou montar a partição. Para a gente não ter problema aqui, deixa eu desativar a montagem automática de partições, que tinha deixado semana passada. É bom até para relembrar. A gente, para isso, edita o comando, né? gedit /etc/fstab. O fstab é o arquivo que faz a montagem automática das partições. Como eu não vou querer nada montado automaticamente, eu vou comentar as 3 linhas que foram acrescentadas semana passada. Basta botar aquele jogo da velha na frente. Salvar. E a gente pode ver aqui o SDB1 foi desmontado pelos de partes, e vamos desmontar o SDB5 e o SDB6 também. Administrador, então eu sudo na frente. O SDB6. E também vou tirar a partição de swap que eu acabei de montar. Partição não, o disco de swap que ele /troca. Então, swap off /troca. Com isso, meu dispositivo SDB está todo liberado. Opa. Sempre esquecendo do sudo. Então, o dispositivo SDB, no momento, não está sendo utilizado para mais nada, né? Chamar de parte. Está aqui o sistema, né? SDA, vou pegar o SDB. Está aqui o SDB, com todas as partições foram criadas, né? Seguir aquele mesmo esquema, criar essas mesmas partições do zero, para a gente ver como seria, né? Usando fdisk, nós precisamos enviar uma série de comandos para poder criar cada uma dessas partições, né? Vamos ver como seria aqui no gparted. Então, primeiro vamos excluir todas as partições, excluir a partição. Está dizendo que ainda está montado? Ah, só está desativado, não tinha desativado lá. Então, excluir a partição, excluir a partição, excluir a partição. Salvar isso aqui, como a gente aplica? Clica aqui no sinal de OK, ele vai aplicar e vai salvar tudo.
Agora que ele está realizando as operações. Daqui eu vou olhar com o resultado com FDisk. FDisk, sudo FDisk, /dev/sdb. Pedir para ver as partições. Ainda existe nele a partição SDB2 estendida. Vou tentar lá matar. SDB. Agora sim, a partição 2 estendida. Excluir. Então agora nós temos aquele nosso disco criado originalmente com 7 GB, nenhuma partição. Vou vir aqui em aplicar para que fique realmente limpo o disco. Então, estamos com o disco aqui limpo, né? Não tem nada no disco. Então, um disco de tamanho 7 GB sem nada alocado. Né? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Primeiro, é o que a gente fez no modo texto. Nós criamos uma partição primária de 3 GB. Né? Como é que a gente vai criar uma partição? A gente marca a área do disco que nós vamos criar a partição. A gente clica com o botão direito, vem em novo. Né? Graficamente, nós podemos arrastar para criar a partição do tamanho que a gente quiser. Então, podemos criar, mexer no final, mexer no início, se quiser, para dizer aonde a partição começa, né? Espaço livre antes. Então, criar a partição, começando lá do início, e um novo tamanho da partição. Vamos criar uma partição de 3 GB. Uma partição aqui com 3 GB, uma partição do tipo primária. E vamos criar ela com tipo EST4, ou seja, do tipo Linux. Clique em adicionar, está preparada a partição. Né? É bem mais fácil do que ficar dando aqueles comandos lá no FDisk, que é o comando N para criar uma nova partição, aí botar P para dizer que é primária, dizer o primeiro setor, dizer o último setor. Né? Fica bem mais fácil para a interface gráfica. Né? Vimos também que a BIOS só aceita 3 partições, então é comum, às vezes, a criação de uma partição estendida para permitir a criação de novas partições dentro dela. Então, como a gente cria uma partição estendida? A gente marca a área, botão direito, novo. Já vem botando para usar todo o tamanho, área, a gente vem, modifica e bota estendida. Essa partição agora vai ser uma partição estendida, que vai poder conter partições dentro dela. Então, vamos adicionar aqui. Está criada a partição estendida. E vamos criar aqui 2 partições de 1 GB. Novo. Primeira partição de 1 GB. Então, 1024 megabytes. Uma partição lógica, só que essa partição eu quero ela do tipo NTFS. Tá? Então, fica mais fácil do que ficar entrando lá e vendo o código para mudar o tipo do sistema de arquivos. Criada, uma partição de 1 GB. E criada agora, criar uma partição também de 1 GB, EST4. Tamanho 1024. EST4, já está lá. Então, temos a partição 1 com 3 GB. A partição 2 é estendida. Temos a partição 3 com 1 GB, a partição 4 com 1 GB. Elas estão criadas no disco? Não, elas ainda não estão criadas. Né? Esse processo de criação só vai acontecer quando eu clicar em aplicar. Então, clicando aqui em aplicar, ele vai aplicar as operações todas. Então, ele está falando o que ele está fazendo. Nesse momento está tudo feito. Né? Então, foi bem mais rápido do que pela interface em modo texto. Tá? Realmente é bem mais rápido. Né? Se eu quiser montar uma partição dessa, eu quero montar essa partição SDB1 em /extra, /B1, que foram os diretórios que nós criamos semana passada. Clica com o botão direito. Primeiro tem que formatar. Né? Vamos formatar ela com o tipo EST4.
Vamos formatar a partição 5 com NTFS. E a partição 6 para EST4. Lembrando que ainda não foram formatadas, né? Para formatar, agora sim eu clico em aplicar. Ele vai mostrando. Ele já formatou a primeira como EST4. Está formatando a segunda, já formatou. Agora está formatando a terceira, pronto. Estão formatadas as partições. Se eu quiser montar agora, né, eu posso montar, por exemplo. Ele não vai deixar montar automaticamente. Então, vamos montar na mão. Vou montar, por exemplo, essa partição SDB6, que eu quero fazer um teste nela com vocês. Mount, /dir, /sdb6, em /extra, /b6. Toda hora esquecendo. Então, está montado. /extra, /b6 está minha partição SDB6. Né? Vou entrar lá. Está vazia. Eu vou criar um arquivo aqui dentro. Gedit teste.txt. Vou fazer como administrador. Vou escrever aqui. Um arquivo para teste. E salvar. Tá? Porque eu vou mexer nessa partição e vamos ver se ela vai preservar os dados. Então, se eu for ver o conteúdo, tem lá teste.txt. Eu vejo o conteúdo de teste.txt, está lá, um arquivo para teste. Desmontar isso agora. Vou fazer um desafio agora para o Gparted. Eu não tinha nem testado antes, mas vamos na confiança que vai dar certo. Né? O que eu quero fazer? Por alguma razão, essa minha partição aqui, /def, /sdb5, ela, que é NTFS, ela está pequena. Eu preciso de colocar mais arquivos dentro dela. Né? Mas ela está prensada aqui. Eu tenho a partição à esquerda dela, tenho a partição à direita dela, e ela está prensada no meio. Né? Eu não tenho como aumentar essa partição, mas eu preciso. Né? O que o Gparted pode fazer aqui nessa situação? Eu posso, por intermédio dele, mover essa partição /dev, /sdb6 para a direita. Né? Com isso, eu abro um espaço e depois eu cresço essa outra partição aqui. Né? E o pior, né? Eu estou mexendo numa partição do tipo, uma partição da Microsoft, uma partição NTFS. Tá? Então, vamos testar a capacidade dele. Né? Então, primeiro passo, mover para a direita aqui. Então, clicar com o botão direito, redimensionar, mover. Né? O quanto eu vou mover? Né? Vamos supor que eu queira criar um espaço antes, um espaço livre de 512 megabytes. Então, eu preciso mover ela 512 megabytes para a direita. 512 megabytes. Né? Então, a gente pode perceber que houve uma movimentação. Eu poderia também, né, movimentar com a mãozinha aqui. Né? Vamos lá, quero exatamente 512. Eu poderia aumentar também o tamanho dela, poderia aumentar em 1024 o tamanho, ela tem tamanho em 1024, eu poderia aumentar tanto arrastando, quanto digitando, ou no mais, no menos. Mas, por enquanto, na partição 6, eu quero apenas mover, eu não quero aumentar o tamanho dela. Então, clico em redimensionar, mover. Ele está falando que pode causar falha no seu sistema. Isso aí pode acontecer, né? Na prática não vai acontecer, mas se o sistema depende de localização, tá? Tudo mais. Mas eu vou dar um OK aqui, e com isso abrir um espaço para poder crescer a partição SDB5. Agora eu vou na partição NTFS, botão direito, redimensionar, mover. Né? Sobrou o espaço, eu pego, posso mudar nos valores ou simplesmente arrastar para o lado
e eu vou aumentando, né? Agora, a minha partição que tinha 1024 passa a ter 1536. Redimensionar, mover. Então, agora eu tenho a partição, movi a partição 6 para a direita e aumentei o tamanho da partição 5. Né? Lembrando o seguinte, por que foi tão rápido? Foi tão rápido porque nada foi feito ainda. Né? Aumentar uma partição dá um trabalhinho, mas é fácil. Agora, mover uma partição, tem que movimentar todos os dados que estão nela. Então, uma partição pequena como essa, 1 GB, a gente vai ver que ele vai fazer até relativamente rápido. Agora, uma partição de um disco de 1 TB, mover, por exemplo, 500 GB de uma posição para outra, vai demorar bastante. Né? Deixa para fazer à noite, quando tiver certeza que não vai precisar do disco, do computador, e vai deixando ele fazer, ele vai demorar. Principalmente se tiver que movimentar dados. Então, vou mandar aplicar aqui, para ver o que vai acontecer. Manda aplicar. Ele está aumentando, ele já moveu para a direita, então foi bem rápido, né? 1 GB, foi bem rápido. Fechando aqui. Pronto. Consegui aumentar a minha partição NTFS, né? O RTB6. Né? Se você tem um sistema com uma máquina Windows, por exemplo, e precisa mexer no tamanho das partições, tá? Pode usar o Gparted? Pode. Você pode baixar, por exemplo, o Ubuntu no pendrive, né? Não precisa instalar ele no computador. Você pode dar o boot com o próprio pendrive. Dando o boot com o pendrive, você chama o Gparted, executa o Gparted e mexe nas partições. Né? Claro que você vai fazer alguns passos extras. Primeiro passo, fazer o backup de tudo que é seu. Porque qualquer problema no meio do caminho, mexendo em partição, você pode perder tudo. Né? Segundo passo, vai contar com a sorte que não vai faltar luz, ou se você tiver um no-break, que a luz só falte por tempo que o no-break consiga segurar. Porque se durante o processamento faltar luz, também tem tudo para dar errado. Né? Então, fazer com calma, fazer um backup antes, né? Mas ele faz direitinho e faz sem problema. Né? Já precisei mexer em partições do Windows e eu fiz exatamente isso. Rodei o Gparted a partir de um pendrive, executei, mexi nas partições e tudo funcionou direitinho. Né? Para não falar que funciona direitinho, quando o Windows entra, ele percebe que alguma coisa aconteceu. Tá? Então, durante o boot, ele vai dar uma tela azul, sem problema nenhum, e ele vai começar a fazer uma verificação no disco. Ele vai verificar a integridade do disco, vai passar pela integridade, o sistema vai dar um boot sozinho novamente, e ele vai funcionar normalmente sem dificuldade. Tá? Aquela tela azul sempre acontece. O Gabriel, já ouviu falar que o Windows espalha os dados pelo disco, por conta disso não seria certo mexer pelo Gparted. O Gparted ele vai mexer, pegar esses dados e ele vai fazer uma compactação antes. Tá? Vai demorar bastante isso. Tá? Já fiz com o Gparted e não deu problema nenhum. Né? Se o Windows consegue ler o EST4, eu tinha um programinha antigo que lia. Tá? Mas ele, não sei porque, ele funcionava bem no Windows XP. Quando eu tentei usar ele no Windows 7, nunca tentei no Windows 10, quando tentei usar no Windows 7, ele parou de funcionar, ele não funcionava mais. Tá? Eu não encontrei nenhum para o Windows 7. Também não tive mais a necessidade cessou, né? Então eu não procurei como fazer mais. Só que nativamente o Windows não lê, não. Você precisa de alguma coisa externa para ler. Então está aqui o Gparted, né? É bastante intuitivo, não tem muito o que ficar vendo. A gente pode clicar nas partições e mexer à vontade, alocar, montar, formatar. Né? É extremamente rápido, funciona muito bem. Né? Para quem não tiver medo de usar o Gparted, né, tem um produto comercial que é o Partition Magic. Tá? Para pequenas coisas, se não me engano, o Partition Magic era gratuito, hoje que ainda deve ser. Né? Então, para mexer na partição, se quiser, pode também fazer o download do Partition Magic e usar. Né? Voltando ao PowerPoint. Tá, com isso nós terminamos a parte do sistema de arquivos. Quem tem uma pergunta que queira fazer? Tá, não terminou não, né? Só estou falando que terminou essa parte. Tranquilo? Bom, vamos fazer o seguinte então hoje aqui. Tá? A nossa aula aqui é de
sistemas operacionais, né? Mais especificamente laboratório de sistemas operacionais. Né? E a gente está vendo como utilizar um sistema operacional. Na própria aula de sistemas operacionais, vocês costumam antigamente se falava operacional, né? Calma aí. Antigamente, sistema operacional, o professor escrevia lá, SO. O sistema está um pouquinho lento. SO, sistemas operacionais. Né? Hoje, vocês já devem ter ouvido aí falar em SOR, né? Que é a realidade dos sistemas operacionais, sistemas operacionais de rede. Né? O Linux é um sistema operacional de rede, o Windows é um sistema operacional de rede, né? Tanto que essa sigla SOR é, hoje em dia, até pouco usada, né? Porque antigamente nós tínhamos sistemas operacionais e sistemas operacionais de rede. Hoje, todos são sistemas operacionais de rede. Tá? Embora a nossa aula não seja de redes de computadores, tá? E como eu conversei com vocês, a gente ganhou aulas extras com essa situação de pandemia, né? Não ter prova, não ter semana de revisão de prova, a gente acabou ganhando essas semanas, a gente está com uma sobra. Né? Então, vamos ver aqui, vou mostrar para vocês a instalação de um serviço. Tá? Eu escolhi o serviço DNS. Tá? Então, eu vou comentar com vocês como é o DNS, mas DNS não é assunto de sistemas operacionais, DNS é assunto de redes. Mas vamos comentar, vou explicar rapidamente como funciona, tá? Ninguém se apavora se não tiver tido a base ainda de rede para entender isso. Tá? Eu estou interessado no serviço, mas eu vou explicar para vocês como funciona, para não ficar só na instalação. Ok? Então, vou mostrar como funciona o DNS aqui no Linux. Né? No Windows, nós também vamos ver depois como a instalação e a configuração do DNS. Vocês vão ver que é bastante parecido. Então, deixa eu chamar aqui. Então, DNS, né? Domain Name System. Né? Qual é a finalidade de um sistema DNS? Bom, basicamente, a essência do DNS é atribuição de nomes de forma hierárquica baseada em domínios. Isso é algo do tipo, eu vou pegar www.uva.br e o DNS vai traduzir isso no endereço IP do servidor web de UVA. Né? Isso por quê? Né? Programas. Como é que os programas funcionam? Eles fazem referência ao hospedeiro utilizando nomes. Nós passamos para eles nomes. Quando a gente quer acessar, por exemplo, uma página na web, a gente coloca normalmente www, o nome da organização e um ponto, alguma coisa no final, referenciando o que é aquela organização, onde se encontra, tá? E por aí vai. Né? Camada de rede, tá? Só compreende endereços binários de rede. Na prática, na internet, é endereço IP. Né? As máquinas se encontram, elas trocam informações na internet, basicamente uma conversação lado a lado, máquina a máquina, né? Sendo roteados, e a camada da rede que faz esse roteamento, faz esse encaminhamento todo, é a camada de rede, camada IP. Tá? Bom, só que as pessoas trabalham com nomes. Camada de rede trabalha com endereço binário. Então, alguém tem que fazer essa conversão, né? Transformar aquilo que a pessoa, que é útil para o ser humano, naquilo que é útil para o computador trabalhar. Né? Então, é necessário algum tipo de mecanismo para essa conversão. Esse mecanismo é o DNS. Aqui, Gabriel. Posso fazer, Gabriel? Você está perguntando aqui? Então, assim, semana que vem a gente faz isso. Tá? A gente está com a aula sobrando. Tá? Se vocês tiverem sugestões, tá? Vou até anotar aqui essa que você já botou. Deixa eu pegar um papel aqui. Mas se alguém tiver alguma sugestão, quiser me facilitar, manda lá pelo fórum, que eu vou anotando e a gente vai fazendo. Tá? Então, por exemplo, instalar Chrome, né? Está aqui compilar. E vou botar também a compilação do kernel aqui.
que é compilar o próprio Linux, tá? Para mostrar para vocês como a gente otimiza o núcleo do Linux. A gente pode modificar o kernel do Linux, né? Quando eu falo em modificar o kernel, eu não estou falando da gente mexer no código-fonte, embora seja possível, ele vai estar lá, né? Mas eu estou falando da gente escolher aquilo que vai ficar dentro do kernel, né? Só para vocês poderem ver como é e ver que não é nada difícil, tá? Você pega uma placa muito antiga, você pega um scanner muito antigo que não tem mais driver para ele e que o driver nativo já não está mais no Linux. Como é que eu faço para incorporar no kernel? É fácil, tá? Vou mostrar para vocês. Se alguém tiver uma outra ideia, é só colocar lá no fórum. Tá, a gente faz isso. Então, continuando no DNS. Então, como funciona esse mapeamento, né? A gente tem um computador. Tá? Vou usar minha habilidade de desenho aqui para desenhar um notebook. Perfeito. Tá? Então, tem um notebook. Quando a gente configura uma máquina em rede, para quem já configurou, sabe que a gente precisa configurar um servidor DNS. Então, está aqui o servidor DNS local. Agora, servidor DNS não conhece o mundo inteiro, né? Para que possa fazer uma tradução, existe um sistema distribuído onde existem vários servidores DNS. Mas esse aqui é o servidor DNS desse notebook, tá? Então, uma aplicação, um programa aplicativo dentro do notebook, ele precisa acessar a web. Por exemplo, ele bota lá www.uva.br. O usuário dá Enter para acessar a página, né? Aqui dentro existe um cara chamado Resolver. Está dentro do computador. É um processo do sistema operacional. Esse Resolver é o cliente DNS que vai falar com o servidor DNS. Ele envia uma solicitação para o servidor DNS. De alguma forma, esse servidor vai responder essa pergunta. De alguma forma, a gente vai ver depois como é, né? Mas, para isso, ele pode falar com vários servidores na internet, né? Quando ele obtém essa resposta, ele devolve para o Resolver, né? E o Resolver retorna o IP para o aplicativo. Normalmente, esse aplicativo vai acessar essa página várias vezes, né? Você está navegando, está acessando várias subpáginas dela. Então, para não ficar consultando o DNS, que existe o Resolver aqui dentro. O Resolver ele funciona como uma cache do DNS e ele vai guardando tudo aquilo que ele já acessou. Ele só vai no DNS quando ele precisa de uma coisa nova. Tá? O que nós vamos fazer aqui é instalar um servidor DNS. Tá? O Resolver é problema lá do sistema operacional. Cadê meu? Então, primeiro, depois estão mudando tudo. Tá aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui. Como funciona o DNS. Aqui está o servidor DNS local. O notebook, alguém quer consultar o site www.sus.gov.br. A internet ele é distribuída em domínios, tá, hierárquicos. O que é um domínio hierárquico? No caso aqui, www.sus.gov.br. Existe um domínio que a gente chama de domínio raiz de DNS, que é o domínio ponto, que é o início de todo o DNS, né? Depois do ponto, para o nosso exemplo, nós temos o domínio BR, que é o domínio de todo o Brasil, né? Dentro do Brasil, nós temos o domínio Gov, que resolve os nomes da parte de governo, né? Dentro do Gov, nós temos o domínio SUS. E dentro do domínio SUS, nós queremos acessar o equipamento www, a máquina www. Então, quando nós botamos www.sus.gov.br, nós estamos falando máquina www dentro de SUS, que está dentro de Gov, está dentro de BR, que faz parte da internet. Vamos supor que esse servidor DNS local acabou de ser instalado, ele acabou de subir, ele não tem conhecimento nenhum de nada, né? E chega essa primeira consulta, www.sus.gov.br. O que ele faz, né? O primeiro passo foi a consulta do Resolver ao servidor. Como o servidor não conhece nada, ele vai num servidor de nome chamado servidor de nome raiz. Existem cerca de 16, 17 servidores de nome raiz espalhados pelo mundo, tá? O servidor DNS local conhece, quando ele é instalado, ele sabe o endereço IP desse servidor de raiz. Então, ele vai lá no domínio ponto, que é o servidor de nome raiz, né? E ele pergunta, quem é BR?
O servidor raiz, ele responde com o endereço do servidor responsável por resolver o domínio BR. Foi o primeiro passo do servidor DNS. Então, após isso, então já teve a primeira mensagem, que foi uma consulta ao servidor local. O servidor local mandou uma segunda mensagem, que é consulta por raiz. O raiz respondeu com uma terceira mensagem. O servidor local manda uma quarta mensagem para o domínio BR. Ele pergunta, quem é GovBR? Aí o servidor do domínio BR responde numa quinta mensagem dizendo o endereço IP do servidor GovBR, que é esse cara aqui, gov.br. Então ele vai lá para o GovBR e faz uma sexta mensagem perguntando quem é SUS GovBR. Aí ele devolve o endereço IP do servidor do domínio sus.gov.br. Sabendo quem é o SUS GovBR, respondeu. Agora o DNS vai lá no servidor SUS GovBR e pergunta quem é a máquina www SUS GovBR. Aí numa nona mensagem vem o endereço IP dessa máquina. Numa décima mensagem pela rede vai a resposta para o resolver. Né? Então, uma simples consulta, aqui na rede local, o computador do usuário, o que ele vê? Ele vê uma consulta e uma resposta. Para ele foram duas mensagens. Mas para o sistema como um todo, para o sistema DNS poder resolver esse nome, se a gente pensar na internet como um todo, foram trocadas, vimos aqui, 10 mensagens. Vai ser sempre assim? É claro que não. Né? Se, por exemplo, ele acessou o SUS GovBR e agora ele quer fazer uma transferência de arquivo, ele quer acessar o servidor FTP do SUS GovBR, ele quer acessar a máquina FTP SUS GovBR. Ele vai perguntar para o servidor DNS local quem é ftp.sus.gov.br. O servidor local ele já sabe, ele já aprendeu esse cara, então ele já vai direto nele, consulta e recebe uma resposta. Né? Da mesma forma, se um segundo cliente aqui pergunta para esse servidor a mesma coisa, ele já sabe quem é www.sus.gov.br, ele responde direto, sem precisar ir para a internet. Então, tem toda uma cadeia de cache para facilitar esse funcionamento. Tá? Mas, quando não conhece, tem que fazer todas essas chamadas que nós vimos aqui. Ok? Então, espaço de nomes do DNS. Né? A gente tem os domínios que são chamados genéricos, por exemplo, domínio com, edu, int, de internet, org, organizações não governamentais. Né? E temos domínio de país, Brasil, Portugal, Japão, Argentina. E quando a gente tem, por exemplo, a gente viu lá, o domínio www.sus.gov.br. Um domínio hierárquico, que ele está dentro de um domínio do país BR. Né? Mas, por exemplo, a empresa AT&T, ela tem um domínio www.att.com, ela está no genérico. Né? Existe um domínio de país, que é o domínio US, United States, que as empresas americanas não gostam de usar, elas gostam de usar o genérico. Né? Mas o genérico ele não pertence aos Estados Unidos, é um domínio genérico. Tá? Tanto que a gente tem, por exemplo, Globo.com, uma empresa brasileira, mas está no domínio genérico, não é domínio americano. Tá? Domínios podem ser particionados em subdomínios, que também são particionados assim por diante. Ou seja, essa hierarquia aqui de domínios e subdomínios, a gente pode ter no tamanho que a gente quiser. Tá? E tem mais, quando eu registro um domínio, sou eu quem define como serão os subdomínios, todos aqueles domínios que estão abaixo dele. Tá? Então, uma vez que eu sou dono de um domínio, eu posso criar quantos domínios eu quiser lá embaixo, com a hierarquia de tamanho que eu quiser. Um nome de domínio tem o seu nome é definido no caminho entre ele e a raiz, né? Foi o que a gente viu lá, www.sus.gov.br. Os componentes são separados por pontos, então sempre pontos fazendo diferença. Não há distinção entre maiúscula e minúscula, tá? Então o nome de domínio não diferencia maiúscula e minúscula. Cada nome de componente pode ter até 63 caracteres e o nome completo da raiz até o ponto final até 255 caracteres. Tá? Então essas são as restrições de nomes de domínio do DNS. Tá? E o que eu comentei com vocês, cada domínio controla como serão alocados todos os domínios que estão abaixo dele. Né? Quem é dono de um domínio define a sua política.
Essa aqui é curiosidade, né, para quem já viu redes. O DNS ele funciona na porta 53. Oficialmente é obrigatório o funcionamento no protocolo UDP, mas quase todas as implementações também escutam o TCP. Então funciona tanto no UDP quanto no TCP na prática. Então vamos lá, como a gente instala um servidor DNS? Bom, o servidor DNS é chamado servidor de nomes, né? Ou servidor de domínios, mas a gente chama de nomes, né? Domain, name, service. Tá? Então, como é um servidor de nomes, o nome do serviço é name daemon, né? Daemon de nomes. Então, named. Tá? E o pacote que se usa mais no Linux, né? Na verdade, é o que se usa mais no mundo, é o bind, que é mantido por uma organização que criou um software chamado bind, que executa o DNS. Né? Atualmente, a versão do bind, a mais atual é a 9. Né? Então, a instalação do bind nós fazemos como? Primeiro, o sudo apt update, que a gente fez há pouco tempo, não há necessidade de fazer de novo. E para instalar, como é que instala o bind? Sudo apt install bind 9. Tá? Junto com o bind, ele vai instalar alguns utilitários. Então, ele vai instalar também o pacote bind 9 DNS utils. Fazer essa instalação. Para instalar, sudo apt ao bind 9. Então, ele está falando que ele vai instalar o bind 9 utils, mas vai instalar também o Python 3 PLY. Sim. Já fez o download do bind, ele é bem pequeno. Fazendo a instalação do bind. Então, beleza, fez a instalação. Vamos ver aqui o... Vocês lembram a aula que a gente teve sobre daemons? Tá? Nós vimos o que para fazer a instalação para ver se um serviço estava executando, né? Qual era o comando que a gente utilizava? Lembrados? Dá uma dica aí. O top ele mostra, né, os processos que estão executando. Né? Para controle de processos. O primeiro processo do sistema é o processo init. Né? A gente viu que esse processo init, ele na verdade, quem implementa ele é um outro tipo de processo chamado systemd. Né? Então, quem faz a administração dos processos no sistema é o systemd. Né? E o comando do systemd que a gente gerencia processos é o systemctl. Né? Então, se eu quero, por exemplo, ver se o DNS está funcionando, né? Qual é o comando? Né? Por exemplo, o SSH, a gente instalou o SSH. A gente viu que se a gente der o comando systemctl status SSH, ele vai dizer para a gente se o SSH está funcionando. A gente vê aqui que está funcionando. A gente acabou de instalar o Named.
né? Exatamente, systemctl status, como o Gabriel botou, né? Se a gente quer ver se o name já está funcionando, como a gente faz? Systemctl status named. A gente vê que o named já está funcionando. Aí alguém pergunta, mas acabou de instalar o servidor DNS, ele não está configurado, ele já está funcionando? Assim, né? Um servidor DNS, quando ele é instalado, ele pode ter várias formas de funcionamento. A mais básica é a chamada de caching DNS. É um servidor DNS de caching, que faz exatamente aquele trabalho que a gente viu no slide lá do PowerPoint, né? Esse trabalho aqui consultas recursivas, essas consultas todas foram feitas aqui, ele não precisa de nenhum domínio configurado, ele só precisa realizar esse trabalho. A única coisa que ele precisa conhecer é a localização do servidor de nome raiz. Isso já vem na instalação. Na instalação do DNS, ele já tem o servidor de nome raiz. Então, com isso, ele já está funcionando. Bastou fazer a instalação, você já tem um servidor DNS funcionando localmente para resolver nomes para você. A gente vai fazer mais do que isso, né? Vamos configurar ele mais do que isso, né? Então, a parte de configuração. Existem diferentes formas de configurar um servidor DNS. Quais são as mais comuns? Caching name server, né? Onde o bind vai resolver requisições e guardar numa cache para responder novamente mais rápido. Aquele esquema que a gente viu lá, tá? Para isso não precisa de nenhuma configuração especial, tá? Ele já vem configurado e já vai funcionar normalmente. Uma outra situação é quando ele é configurado como primary master, né? Esse primary master é o seguinte: você vai criar um domínio seu. Você criou o seu domínio. Você vai registrar o seu domínio. Então, para você ter o seu DNS funcionando, você precisa de um servidor DNS para resolver o seu domínio. Um servidor que resolve um domínio, ele é do tipo primary master. Então, ele fica como master, ele recebe todas as configurações do domínio, tá? Só que para você registrar o seu domínio, e que os órgãos de registro, eles obrigam que você tenha um backup no outro servidor. Quem é o servidor de backup? É o secondary master, né? Então, o servidor secundário, ele faz o quê? Você tem o seu domínio registrado no master, e você vai ter o seu domínio também registrado no secundário. Só que você só configura no master. Toda modificação que você faz no master, ele vai automaticamente para o secundário, uma cópia, tá? Então, em secundário, ele funciona como um backup online do seu master, né? E é bastante simples de configurar esse backup. É só você definir o nome do domínio e dizer que ele é secundário e dizer o endereço IP do master. Ele vai lá e pega para você, tá? Um detalhe: essas três formas, elas não são excludentes. Um servidor, ele pode trabalhar das três formas simultaneamente. Ele pode ser só caching name server, ele pode ser só primário, ele pode ser só secundário, ele pode ser caching secundário, caching primário, primário e secundário, e pode ser os três, tá? Ele pode funcionar como qualquer uma das três formas, tá? Basta que você faça as três configurações nele. Vamos terminar aqui a configuração do servidor DNS, então vai ser um pouco corrido, mas o objetivo aqui, na verdade, é mostrar a configuração no servidor, tá? Essa parte de DNS, mais detalhes, tá? Aí fica a cargo, não sei se já tiveram a disciplina de rede, de laboratório de rede, mas bem provavelmente vão fazer isso em laboratório de rede, tá? Mas explicando rapidamente, tá? O arquivo de configurações ficam todos armazenados no diretório /etc/bind. Lá nas primeiras aulas eu comentei com vocês que o diretório etc é o diretório onde ficam as configurações. Então, o bind, ele cria um subdiretório de etc, onde ele configura o servidor DNS. O arquivo de configuração principal é o arquivo bind /etc/bind/named.conf, né? Configuração do named, tá? Basicamente, esse arquivo tem essas três linhas. Antigamente, tudo era configurado nele, mas por clareza, resolveu-se separar as configurações em vários arquivos diferentes. No caso, três aqui principais, né? Essas linhas elas incluem esses arquivos. Então, as opções do servidor, configurações opcionais,
de funcionamento do servidor named fica no arquivo named.conf.options. As configurações de locais, de domínios locais que você cria, você vai criar tudo no named.conf.local. Tá? E as suas zonas padrão, nós vamos ver isso, ficam dentro desse outro arquivo aqui, named.conf.defaultZones. O que vai em cada um desses? Né? Então, primeiro, esse diretório named.conf.options. Né? Ele é um arquivo que contém, um arquivo texto, contém as configurações, e eu tenho um monte de comentário dentro dele. Né? Tirando os comentários, tá? O que sobra dele é esse de configuração. Então, options, que são as configurações dele, directory, /var, /cache, /bind. Tá falando o seguinte aqui. Tudo que você configurar no servidor DNS com relação às zonas e tudo mais, elas vão ficar guardadas nesse diretório. Então, as configurações todas faremos dentro desse diretório. DNS é DNS Sec Validation Auto. Tá? Existe um esquema de validação de chaves para que servidores DNS se comuniquem de forma criptografada e mais segura. Tá? Se tiver aí no, ele não faz a criptografia. Se tiver yes, ele só fala com servidores que têm a criptografia habilitada. O auto ele vai ser automaticamente. Se tiver criptografia, ele usa uma conexão criptografada. Se não tiver, utiliza em claro. Né? E aqui vem também lista non V6, né, IPv6, para que ele também escute as interfaces IPv6, IP versão 6. Né? Também é assunto de rede de computadores. Né? Eu falei para vocês do servidor de nomes raiz, né? Aquele que resolve, que conhece os domínios de primeiro nível. Como o servidor DNS sabe quem são eles? Eles ficam armazenados nesse arquivo aqui, root.hint, dentro do diretório srshare DNS. Contém endereço IP de todos os servidores raiz. Tá? É um arquivo que deve ser atualizado periodicamente. Ele não tem necessidade de ser atualizado tão periodicamente assim, porque evita-se ao máximo mudar o endereço IP desses caras. Tá? Mas, quando eventualmente existe uma mudança, e o sistema ele é atualizado, e o DNS é atualizado, ele faz essa atualização automaticamente. A gente não precisa se preocupar muito com isso, não. Então, é geralmente feita quando existe atualização do pacote bind. Então, vamos ver a primeira configuração. Vamos configurar ele como um caching name server. Essa aqui é a configuração que a gente coloca. Tá? A gente mexe no arquivo /etc, /bind, /named.conf.options. Tá? É o arquivo que já existe. O que está em preto é o que já está no arquivo. Tá? E o azul que a gente coloca a mais. Tá? É necessário colocar esse que está em azul? É bastante interessante. Tá? Se não colocar, vai funcionar? Se não colocar, vai funcionar normalmente. Tá? Por que a gente coloca isso? Existem alguns ataques na internet que utilizam o servidor DNS para esses ataques. Tá? E também... Mas o problema do ataque é outro, desculpa. O seu servidor DNS ele pode estar disponível na internet e da maneira como ele vem configurado normalmente, qualquer cliente pode acessar esse servidor DNS. Né? Qualquer cliente pode acessar. Vamos fazer uma anotação. O cliente acessando esse servidor DNS, se você começar a ter muitos clientes utilizando, você pode estar causando uma sobrecarga no seu sistema. Se você tiver um link fraco, com pouca banda, e você tiver muita gente utilizando esse servidor DNS, também está tendo uma concorrência lá dentro. Né? E o ideal é que, se você tem o seu servidor, você disponibiliza o seu servidor para os seus clientes. Né? Então, a gente pode botar, por exemplo, aqui uma ACL, né, uma lista de controle de acesso, que a gente chama de bons clientes. Né? E o que a gente bota nesses bons clientes? Nossos clientes. Então, aqui eu estou configurando as minhas redes internas. Então, por exemplo, 92.168.00/24, 10.008/8. Né? Em redes, eu estou dizendo o seguinte, quando eu boto isso aqui, qualquer máquina que o endereço IP comece com 192.168.0, eu considero ela um bom cliente, um cliente que eu vou atender.
Qualquer máquina que comece com endereço IP 10 é um bom cliente, eu vou atender. Localhost é a própria máquina local, então eu também atendo a mim mesmo. Então, quando eu faço esse bons clientes, eu estou falando que esses caras podem usar meu servidor DNS, né? E eu coloco uma linha aqui, Hello recurso, bons clientes. Hello query, bons clientes. Eu estou falando que somente bons clientes, que são esses caras que eu disse que são os bons, podem usar o meu servidor DNS, né? Eu tiro outros clientes do meu servidor, né? Se eu ver aqui na configuração original, né, a gente vê que essas 3 linhas já existiam no Options, elas continuam lá e foi acrescentada essas linhas aqui, né? Se não tiver esse Hello recurso aqui, o meu servidor DNS ele não faz buscas recursivas. Quando eu coloco isso aqui, ele faz as buscas recursivas só para quem eu deixei, né? Lembrando que busca recursiva é aquela busca em que ele sai pesquisando na internet por todo mundo. Vamos fazer essa configuração aqui. E vamos testar. Copiar a configuração. Então, é mexer no arquivo /etc, /bind, /named.conf.options. Deixa eu botar logo, entrar como administrador, para não precisar ficar botando sudo. Agora eu sou root. Entra no diretório /etc, /bind. Aqui dentro tem o diretório named.conf.options, que é onde a gente configura isso. Então, gedit named.conf.options. O root ele não vai deixar. Sudo gedit named.conf.options. Aumentar a letra também. Então, está aqui o arquivo, né? Vou colocar exatamente como está lá no slide, né? Faltou só fechar aqui o ponto de vírgula. Aqui eu defini os bons clientes, que é quem pode acessar e quem pode fazer recursão, né? Como a gente pode testar o DNS? A melhor maneira é configurar uma máquina para usar esse servidor, né? Então, vou fazer o seguinte. Você tem uma máquina rodando aqui. Vou puxar ela para cá. Com Windows 7. Para fazer um pequeno teste. Preciso de algumas informações. Primeiro, quem é o endereço IP do servidor? Então, essa minha máquina aqui, Linux, ela está com o endereço IP 92.168.0.130. Então, meu servidor DNS é essa máquina Linux 92.168.0.130. Quem é o meu... Então, a minha máquina Windows aqui
é 192.168.0.203. Então, na minha configuração, o 92.168.0 faz parte dos bons clientes. Eu vou mudar aqui, eu vou dizer que bons clientes é só um 92.168.1, né? Como a minha máquina Windows ela está na rede 192.168.0, não é para ela acessar, né? Vamos testar se a configuração vai funcionar. Então, salvando. Para a gente fazer o DNS funcionar, sudo systemctl, ou a gente faz restart ou reload. O restart ele reinicia o servidor, o reload ele só recarrega. Vou fazer logo o restart. Named. Então, vou reiniciar o servidor named, ele vai fazer a carga da configuração nova. E agora ir lá no Windows ver se ele vai funcionar. Primeiro vamos botar ele como cliente do DNS, né? Abrir a central de rede de compartilhamento do Windows. Terá as configurações do adaptador. Conexão local. Propriedades. E eu vou mudar o servidor DNS dele. Foi não? Para isso eu vou mexer no TCP/IP versão 4. Para obter DNS automaticamente, eu vou mandar ele usar um DNS específico. 192.168.0.130, minha máquina Linux. Ok. Agora, se a minha máquina aqui, o Windows 7, ela é cliente do Linux, o Linux está servindo DNS para ela. Vamos ver se ele não está em cache. www.uva.br. Não é possível acessar o site, não foi possível encontrar o servidor endereço IP ao servidor DNS UVA. Né? Então, não funcionou. Espero que não tenha funcionado, porque o nosso servidor DNS está configurado, ele não aceita nenhum equipamento que não seja na rede bons clientes. Então, agora eu vou modificar aqui e acrescentar a rede daquela máquina Windows com bom cliente, para autorizar que aquela máquina possa acessar o servidor DNS. Salvar. Né? Está vendo aqui a configuração do DNS, mas o importante para a nossa aula não é nem a configuração do DNS, é entender que eu mudo a configuração e eu venho aqui, eu dou um restart, um reload, o serviço pega a configuração nova. Vamos lá testar e torcer para dar certo agora. Lá no Windows. Ele vai me trair agora, não vai funcionar? Bom, não quis funcionar, né? Vamos ver se eu dar um reload aqui. Tá me traindo, mas vou usar um software aqui diferente. Esse cara aqui é NSLookup, é um software para diagnóstico de DNS. Né? Ele está dizendo aqui que o servidor... Vocês estão conseguindo enxergar isso que está aqui na tela, 92.168.130? Estão conseguindo enxergar? Beleza. Não? Então, esse NSLookup, ele entra e está me dizendo que o servidor é um 92.168.130. Para eu testar se ele está funcionando, eu boto, por exemplo, www.google.com. Deu timeout, ele não conseguiu falar com o servidor. Deixa eu ver se está havendo comunicação na rede. Tá. Vou conferir lá se está certo.
Eu não sei se eu salvei, né? Deixa eu salvar aqui. Só faltou esse detalhe. .uva.br. Coisa boa, né? A gente faz os testes, funciona direitinho. Quando vai fazer ao vivo, ver se a configuração está certa mesmo, se eu botei uma coisa errada sem querer. Gabriel, tá assim, eu fiz esse teste essa semana antes da aula para poder garantir que ia funcionar. Vamos aproveitar, vamos depurar, vou adiantar a parte. O arquivo de log do DNS é o arquivo, deixa eu pegar ele aqui. Barra A, barra log, barra syslog. Deixa um comandinho que é o tail -f, barra var, barra log, barra syslog. Vou reiniciar o servidor para ver a mensagem que ele dá, se ele dá alguma mensagem de erro. systemctl, tal reload, manage. Bom, disse que foi com sucesso. Deixa eu ver lá o server 192.168.0.130. Eu não sei o que houve aqui. Só posso dizer para vocês que eu testei durante a semana. Se é um problema com essa máquina, eu não vou botar outra, senão não vai dar nem tempo de botar outra máquina no ar. O problema é o tempo que vai levar para dar o restart aqui. Não é possível, ela estava tão direitinha. Ah, cara, apertei o botão errado aqui. Pera.
Eu vou ter que depurar novamente, vou tentar ver isso aqui. Semana que vem eu vou mostrar para vocês. Né? Senão a gente vai gastar um tempo enorme aqui. Mas, enfim. O importante que para a gente era ver localmente. Inert lookup. Server 92.168.0.130. Ele está recusando mesmo localmente. Vou fazer o seguinte, vou apelar. Uma coisa ficou bem ruim aqui. Eu vou ter que avaliar essa máquina aí essa semana. Aí vamos fazer o seguinte, tá? Ainda faltariam 20 minutos. Vamos encerrar por aqui. E essa semana eu vou depurar aqui para ver exatamente o que está vendo, porque alguma coisa está impedindo a comunicação da máquina. Tá? Se eu tinha testado, não era para dar esse problema. Eu vou descobrir qual é o problema e semana que vem eu comento com vocês. Tá? Mas, de fato, o que a gente precisa ver aqui? A instalação do serviço ela é feita normalmente, né? A gente faz a configuração do serviço e o controle do serviço é sempre feito por intermédio do comando systemctl. Systemctl, o reload e o nome do serviço. Né? E eu realmente vou tentar ver o que foi que houve dessa vez que a máquina está se recusando a funcionar. Né? Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Por hoje? O que eu tinha planejado para a semana que vem? Né? Eu tinha planejado para a semana que vem a gente começar a ver o Windows, mas depois eu ia acabar voltando para o Linux no final. Né? Como vocês pediram para ver essa parte de compilação, né? Eu vou então, semana que vem, a gente vai ver como é que faz essa instalação, compilação de software. Tá? Vou mostrar para vocês, a gente vai ver como é que faz a compilação do kernel. Tá? Se alguém quiser ver alguma coisa a mais, coloca lá no fórum que eu vou ver. E eu vou tentar descobrir. Né? Deixa eu tentar botar a outra máquina que estava no ar. Deixa eu fechar essa máquina aqui. Quer ver? Então, fazer teste. Acabou prendendo o mouse agora, ela está cheia de problema. Deixa eu desligar essa máquina e colocar a outra no ar. Que é a máquina que eu fiz o teste, que eu estou fazendo teste numa e estou usando outra com vocês. Deixa eu ir colocando logo a outra máquina no ar. Vou ter só aproveitar para puxar uma chamada aqui.
Isso está subindo uma outra máquina aqui. Essa máquina é um pouco mais lenta para entrar, que ela está cheia de testes. Aí eu dou preferência para usar aquela primeira máquina, que ela é bem mais rápida, que não tem muita coisa instalada. Ela já vai entrar. Então, vamos combinando da semana que vem enquanto isso. Eu vou fazer a instalação, vou ver se coloco antes do final de semana também um roteirinho do software que a gente vem instalar. Tá? Pelo menos só com espaço, para se alguém quiser fazer antes e testar. Né? Eu anotei aqui para fazer a compilação do Chrome. Eu sempre usei Chrome pronto, tá? Mas eu vou ver lá, vou tentar pegar um Chrome para compilar e instalar. Tá? Mas existem vários softwares que a gente pode fazer compilação e instalação. Se alguém tiver alguma outra ideia, quiser colaborar, é só botar no fórum com a ideia. Ver aqui se vai entrar. Minha máquina aqui está com a ventoinha 1000, está com tanta coisa ligada, tanta coisa aberta. Então, vamos lá. O do browser eu anotei aqui do Chrome. Né? Editor de texto, tem alguma sugestão? Antigamente era muito mais comum a gente compilar, né? Hoje em dia está cada vez menos necessário, mas ainda existe a necessidade de compilação. Deixa eu anotar aqui. VS Code, Atom, Sublime. Tá? Procura, a gente faz essa, mostra como é que é aí. Ou interfacezinha demorada para abrir. Então, beleza, a gente faz isso aí. Uma coisa não ficou muito bom aqui não, porque ele está como se fosse o primeiro login, mas vamos lá.
Eu acho que eu devo ter entrado sem querer com o usuário errado. Essa interface gráfica, eu não sei o que houve com essa. Eu acho que foi a versão mais nova do VirtualBox. Ela não era tão lenta com a interface gráfica, não. E realmente está fazendo alguma diferença. Uma das coisas que eu já descobri é quando não usa resolução padrão. Se você colocar uma resolução padrão, uma janela no tamanho da resolução padrão, ela funciona bem mais rápido. Mas está tendo alguns problemas realmente com... E o Linux é um sistema operacional extremamente leve, ele não é pesado assim. Quando ele está nativo na máquina, então ele é muito rápido. Mas está tendo algum problema. Eu andei vendo alguns fóruns na internet, tem bastante gente reclamando do desempenho da interface gráfica com o VirtualBox. Correndo contra o tempo aqui, que já são quase 20h20, vocês vão ter aula daqui a pouco. Gabriel, eu não vou... Normalmente você bota o server sem interface gráfica quando você realmente vai usar a máquina virtual como servidora. Porque faz muita diferença mesmo, até numa máquina desktop mesmo. Se você vai usar apenas o sistema servidor, fica muito mais leve. O próprio Windows Server, quando você vai usar a máquina apenas como servidor, ele dá uma opção de instalação que você não instala quase nada da interface gráfica, para o sistema fique mais leve. Bom, vamos ver, agora entrou. Eu tinha entrado na conta errada da outra vez. Ele dá as contas aqui que já vai aparecer. Está rodando aqui o Nemit. Esse IP dessa máquina aqui
92.170. Vou botar aqui server 92.168.0.170 www.google.com. Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa que é errada na minha rede mesmo. Tá, mas pessoal, já são 20h14, eu vou acabar atrasando vocês para a próxima. Está perguntando o Gabriel. Tá, vou botar aqui o LibreOffice. Tá. Eu vou tentar descobrir o que está acontecendo aqui, que essa rede não funcionou. Tá? Aí semana que vem eu começo falando com vocês, a gente fecha esse assunto rapidinho, tá? Que já estava no finalzinho de hoje, e a gente faz as compilações. Tá? Desculpa aí esse problema no final aí, mas que vou ter que descobrir ainda e agora estamos com pouco tempo. Tá? Vou encerrar aqui a gravação.